Dias com o Gustavo Almeida, o Guga. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais um diazinho para nós encararmos aqui na nossa bolsa. Chegamos na metade do último mês de 2021. Tá? O que nos espera para essa próxima quinzena aí, nossa última quinzena de 2021? Tô curioso. Verdade. E ontem, né, Guga, a gente teve mais um dia em que o pregão começou animado, mas ao longo do dia a bolsa foi perdendo força e acabou fechando no negativo. Como é que você vê essa mudança de humor do mercado ao longo do pregão? Bom, a minha visão, tá? Continuo acreditando que o movimento era muito pontual, né? Os movimentos de alta são pontuais e o mercado ele está, né, realizando posição, se protegendo, não está otimista. Ontem, mais uma vez, a nossa análise aqui no pre-market das expectativas para o dia bateu exatamente naquela região que eu falava, olha, na minha opinião, né, a gente tem espaço para ir até determinado nível de preço. Acima desse nível de preço não tenho muito otimismo em relação ao mercado de fato. Né? O mercado chegou naquele patamar de preço e depois começou a entrar num movimento de correção, tá? Num movimento de ajuste de quedas mais acentuadas. Daniel, enquanto o mercado não tiver com clareza, né, o que esperar sobre a inflação, né, sobre a elevação de juros, os estímulos para os participantes, principalmente, né, fundos que têm posições que ficaram muito grandes dentro dos mercados, fundos com carteira de 5 bi, 6 bi, 10 bi, né, 15 bi, ou seja, são fundos muito grandes que no momento que eles precisam mudar sua posição, mudar de direção, o fluxo de ordem deles faz com que, né, o mercado ele entre numa tendência e essa tendência dura enquanto ainda tiver lote para ser zerado de posição. Então, o que eu estou vendo, aí venho comentando aqui com o pessoal todo já há um bom tempo, é que esse fluxo está acontecendo e por isso que a gente vê esses movimentos de correções mais intensas na parte da tarde. Obviamente que se tem alguma narrativa, se tem algum ponto específico, né, as pessoas podem achar N justificativas, tem pessoas que gostam de olhar, né, a explicação da explicação da explicação da explicação da explicação da explicação da explicação para conseguir justificar o movimento do mercado. Elas são pessoas que ficam gastando muita energia em pequenos ruídos, né, o que de fato está tendo é um grande fluxo aí de venda. E hoje, como é que você está projetando o mercado? Quais as perspectivas? Bom, vamos olhar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá? Eu já estou refazendo aqui os meus estudos, tá? Para a gente poder entender. Então ontem nós estávamos olhando, né, para essa condição aqui deste W aqui. Tá? Nós estávamos olhando aqui esse W. Foi um W que chegou na região que tem uma característica de W lateral. Perfeito. Nós tínhamos aqui a nossa perna de referencial para toda a movimentação de alta é essa aqui, a movimentação entre os dias 9 de dezembro, né, final do dia 9 de dezembro, até ali o dia 13 de dezembro, às 11 horas da manhã. Então essa é a nossa perna de referência. O que nós tivemos aqui, Daniel? Nós tivemos aqui a primeira correção até essa região de 50%, e agora nós estamos aqui nesse nível de referência, que é a região de 70,7, tá? Então, esse nível aqui é o primeiro nível de referência, nós estamos trabalhando aqui abaixo desse nível, e o segundo nível de referência, região de 88,6, que é onde, de fato, né, a gente está vendo aqui o mercado trabalhar. Ele já teve a primeira resposta positiva nessa região e tentou continuar a tendência. Então, nesse início de dia, temos uma chance aqui de ter um repique do mercado. O que acontece? Esse patamar de preço aqui dos 108 mil pontos, ele é um divisor de águas muito forte agora para o nosso mercado neste momento. Tá? Ele tem uma memória aqui do gap, né? Tem alguns analistas técnicos que falam, o pessoal gosta de olhar para essa questão de gap e tudo mais. Tá? Então, essa região aqui ela é uma região muito forte, né, para o movimento do dia de hoje. Né? Podemos entrar assim num processo de correção um pouco mais intenso se por um acaso viermos a perder esse nível de preço. Tá? E aí um processo de correção um pouco mais intenso, se por um acaso viermos a perder esse nível de preço, seria um processo de correção que jogaria o mercado para este patamar aqui, ó, de 105 e 300. Né? Então, a janela que nós temos aqui para uma queda seria vir para o patamar de preço de 105.300 pontos, caso, né, o mercado ele entre aqui
nessa frequência de baixa, caso o mercado perca aqui essa região dos 108 mil pontos. Tá? Então a gente teria aqui um processo que aceleraria a correção aqui dos mercados. Agora, um movimento para cima, tá? Um movimento positivo, e eu gosto de ser o cara positivo do mercado, né? Eu não me importo em estar zerado, eu me importo quando o mercado sobe, eu não estar participando dele. Né? Eu não posso ser muito pessimista. Eu nunca vi pessoas pessimistas bem-sucedidas. Eu acho que tu tem que enxergar quais são os ativos que têm uma chance maior de se desenvolverem e tu gosta de estar trabalhando naqueles ativos. Então eu não gosto de ser uma pessoa pessimista, eu gosto de ser uma pessoa otimista. Tá? Tanto que eu fiquei torcendo até o último momento pelo Grêmio, Daniel. Não sei se tu não puxou mais esse assunto, né? Agora que já está certo, não está mais duvidoso, né? Tu não fala mais sobre isso, mas tudo bem. Então eu fiquei torcendo ali até o último minuto e foi há 4 meses atrás. Depois que eu vi que a coisa estava destrambelhada mesmo, eu não gastei mais energia em relação a isso. Tá? Mas enfim, um movimento de alta, o que eu consigo tirar aqui de informação, o que eu consigo traçar de cenário, de expectativas. Bom, a primeira resposta que nós tivemos aqui foi uma resposta aqui na região de 25%, tá? Uma resposta pequena. Ou nós vamos ter agora rapidamente, né, algo que estimule o mercado e a gente possa ter um grande rally de alta, e aí voltar até mesmo para a região dos 111 mil pontos, ou nós vamos ter aqui um mercado mais travado. O primeiro espaço de alta que nós temos aqui é para voltar ali para 109.500 pontos. Tá? Depois uma sequência, espaço para ir para 110 mil pontos. Nota que a movimentação, né, ela é muito pequena, 500 pontos, se tu for analisar dentro de uma cotação de 110 mil pontos, é algo muito pequeno, né? Um percentual muito baixo. Né? Então o mercado ele começa a ficar mais travado, mais trancado, certo? E aí depois sim, né, acima desses 110 mil pontos, aí eu começo a ter um otimismo maior e aí eu consigo enxergar que o mercado tem uma chance para destravar preço e andar mais forte. Tá? Então minha sugestão para a turma que está procurando aí movimentos de curto prazo é trabalhar nesse range aqui até os 110 mil pontos, tá? Tomando cuidado quando chegar ali nos 109.500 pontos. Certo? Mas sendo muito otimista, eu gosto sempre de deixar aquela fotografia de otimismo exagerado, vamos assim dizer. Né? O que eu consigo enxergar num otimismo mais exagerado seria o mercado ir buscar o patamar. Seria o mercado ir buscar aqui o patamar de preço de. Porque eu não estou conseguindo mexer agora. Seria buscar aqui o patamar de 112.700 pontos. Né? Então, mesmo havendo a correção, eu consigo perceber que nós temos aí esse cenário que permite com que o preço vá lá para esse patamar, caso surja alguma surpresa boa, uma surpresa positiva aí por parte do mercado. Legal. Agora, o Guga, hoje tivemos aí a notícia de que as 2 doses de Coronavac não protegem aí completamente a variante Ômicron, e essa é uma das vacinas mais usadas no mundo. E depois da primeira morte no Reino Unido e com essa notícia da vacina, você acha que o mercado ele pode ter aí uma onda de cautela? Vamos lá, né? Eu acho que o mundo todo ele está inflacionado. Tá? Eu acho que de fato a função dessa primeira vacina, tá? Ela veio a tirar aquele medo lá atrás. O mercado estava com muito medo, quando é que vem a cura, o quando. Precisávamos naquela época de um quando, né, para deixar as coisas um pouco mais tangíveis. As coisas estavam muito intangíveis naquele momento. Então, como é que a gente vai sair dessa? Né? Como é que a gente vai sair dessa pandemia? Então o mundo todo estava com muito medo. Tá? Surgiu a vacina lá, óbvio que foi em tempo recorde, se distribuiu para toda a população, se teve toda uma evolução. Mas o mundo teve a sua volta, seu retorno, as economias começaram a serem abertas novamente, o pessoal começou a se deslocar novamente, né? Esse medo em relação a toda a pandemia, ela querendo ou não, óbvio que algumas pessoas que estão nos assistindo podem ter uma opinião contrária ou por terem tido um caso muito forte, né, com pessoas próximas, possam ter uma reação um pouco diferente, né, de opinião, mas tenta pensar assim, olhar um pouco mais afastado o comportamento da grande massa.
massa, né? Sem pensar no eu, indivíduo, e a experiência que eu tive isolada, né? Tentar enxergar assim o todo para poder raciocinar, porque nós estamos tentando interpretar o mercado para poder tomar risco e, né, ter um benefício com os nossos investimentos. Então, naquele momento, essa vacina e vacinar a grande maioria das pessoas no mundo, né, ela teve uma função e teve uma resposta que gerou, né, toda essa movimentação. Teve toda uma evolução tecnológica, acredito que teve, né, todo um conhecimento científico sendo atualizado constantemente, né? Eu acho que também vale a pena a gente levantar uma bandeira de que não existe uma verdade absoluta, né? As opiniões elas vão mudando ao longo do tempo, então é muito importante a gente também perceber isso. Só que a gente tem uma outra vacina que, querendo ou não, né, hoje já o pessoal já entende que funciona e o pessoal vai começar a ser vacinado com essa outra vacina. E ok, né? No curto prazo, se nós formos parar para pensar, tá o mundo todo com um problema, né, com esse tema de inflação. Também voltar a dar ênfase, né, para essa questão de pandemia, de funciona ou não funciona a vacina, isso, querendo ou não, dá gera uma desaceleração. Né? Uma desaceleração que gera também uma redução pelo apetite em relação ao risco, isso gera também uma preocupação, isso gera uma incerteza. Tem muita gente que está alavancada ainda no mundo, o mundo está muito alavancado ainda, isso faz com que, né, os mercados possam sofrer uma correção, processo de desalavancagem, né? Então, também permite com que os bancos centrais possam pensar e raciocinar ou ter mais tempo, né, também para raciocinar sobre redução ou não redução da injeção de liquidez. Então, se nós olharmos o todo, toda essa movimentação, né, todo esse jogo de xadrez que se tem em cima dos mercados, a gente vai ter um motivo para ter uma realização das posições, né, sem se dar, né, a culpa para um movimento de um banco central ou alguma coisa do tipo, né? Então, eu enxergo muito mais como um movimento que quem é do mercado estava enxergando, né, o preço dos ativos, de certa forma, num patamar alto, né, vamos dizer até mesmo caro, principalmente quando a gente olha lá para fora, né, vão conseguir achar um motivo menos pior, né, para uma realização aí dos mercados. Guga, todo mundo aí na expectativa do Fed, né, que se o Banco Central americano for mais devagar na redução dos estímulos, os mercados globais têm mais tempo para precificar as mudanças. O problema é que a inflação por lá segue acelerada. Essa expectativa ela está mexendo com os mercados no mundo todo esses dias, Guga, essas bolsas, várias bolsas em queda? Com certeza. O meu olhar hoje para o Fed é muito mais o quanto eles vão dar de ênfase para a questão da variante do Covid, né? Eu nem tento falar o nome porque eu me atrapalho todo aqui ao vivo, fica pior ainda, né? Aí o pessoal fica rindo. Mas tentar falar da forma mais simples, né? Como é que eles vão dar, o quanto de atenção eles vão dar para isso, né? Olha, tem um novo problema ou não no ar e por isso nós vamos continuar estimulando a economia para que ninguém passe mal, né? Para que ninguém sofra com todo esse processo e blá 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 blá. Ou, né, vai vir um ponto do tipo, não, de fato a inflação está, né, chegando num patamar que se mostra que não vai ser mais passageira e de fato nós temos que tirar a injeção de liquidez. Vamos ver, porque é engraçado, né? Nas últimas 2 semanas, do nada, ninguém falava mais de Covid, ninguém falava mais de variante, ninguém se preocupava mais com isso. De repente, 2 semanas antes de ter decisão do Fed, parece que surge. E se tu for olhar na decisão passada, mesma coisa. Na retrasada, mesma coisa. É que a gente vai se envolvendo com as notícias novas, né? E principalmente quem é novo ou quem está torcendo para que o mercado possa voltar, e aí tu começa a não ter mais uma racionalidade tão... ela fica limitada, né? A gente para de usar toda a nossa capacidade de raciocinar sobre as situações, porque nós nos tornamos torcedores, ficamos com os nossos vieses, né, impactando o nosso processo de entendimento.
E aí a gente começa a tomar, né, as notícias como se fosse um grande problema, ou como se o mercado estivesse errado, ou como se estivéssemos sendo injustiçados e tudo mais. Mas na verdade, no fundo, é um grande joguinho de xadrez isso tudo. E quando a gente começa a enxergar e entender que é um grande joguinho de xadrez isso tudo, pô, fica mais fácil de tu aceitar, né, os movimentos da bolsa. Guga, para encerrar, hoje a China vai voltar a permitir importação de carne brasileira e ontem a gente viu os frigoríficos liderarem as altas na bolsa. Você acha que isso pode ajudar mais o setor? A gente pode dar uma olhada nos gráficos? Com certeza. E tu tinha dúvida que uma hora a China ia voltar a liberar, né, a importação de carnes do mercado brasileiro? Né? Se nós olharmos Eu acabo que, como eu tenho parentes que moram na China há mais de 20 anos, e moram no sul, né, e ali pelo sul, em Guangzhou ali e tudo mais, é onde tem ali a entrada de proteína animal na China. Né, eles têm muita distribuição. Os caras são apaixonados, são tarados pela proteína animal brasileira, né? E o nível de exigência que eles têm aqui das nossas carnes são altíssimos, tanto que eles chegam a pagar o dobro pela tonelada da proteína aqui brasileira de algumas plantas, né? As plantas que podem mandar lá para a China continental, porque a grande maioria das plantas manda ou para Vietnã ou para Hong Kong, e aí depois via um mecanismo não tão correto, né, colocam essa proteína toda para dentro do mercado, para o mercado chinês. Mas aquelas plantas que conseguem mandar para a China mesmo, pô, é o dobro do valor, né, da proteína. Então, todo um mercado que altamente controlado, né, que gera muita rentabilidade para os frigoríficos e para o governo chinês. Obviamente que em algum momento iria voltar, né, a se deixar, a voltar às importações. Mas enfim, vamos olhar qual frigorífico vocês querem qual empresa você quer que eu analise? Pode escolher. Fica à vontade. Vamos olhar aqui então, vamos lá, JBS, né? Vamos começar aqui por JBS, que não vinha num processo de correção, pelo contrário, está num processo de expansão. O movimento que eu acredito que JBS tende a buscar é os R$45. Tá? Já não tinha terminado ainda o processo de expansão, que está relacionado com aquele movimento que nós tivemos ali no período ainda da queda de 2020, no início de 2020. Tá? Então, essa janela aqui que está marcada, ela é a referência. E nós estamos indo para a região de R$45, depois eu acredito que ainda tem espaço para ir para R$ 61,50. Tá? Então, tem muito ainda para se desenvolver. Boa. BRF, boa. Ó, na contramão, né, tá aqui num processo tava num processo de correção, não tinha passado aqui da estrutura com características laterais, e eu acredito que tem um upside muito interessante aqui para BRF, inclusive para ir para a região de 63. Se tu for olhar, tem um upside muito mais interessante em BRF hoje do que JBS, né? O JBS está bem acelerado lá. Então, ficar de olho também, esperar um gatilho operacional e tomar posição e deixar as coisas rolarem. Gosto dessa última etapa aqui de correção. Nós tivemos aqui uma etapa de correção lenta, a primeira etapa. O mercado tenta subir, continua a tendência e aí volta para a segunda etapa de correção. Fez aqui uma estrutura em ABCD, ou seja, tem um equilíbrio aqui nessas duas etapas aqui de queda. Gosto de tudo isso que eu estou enxergando. E quando eu olho aqui mais afastado, o que eu enxergo mesmo de força potencial é para ir lá para a região de 63 mesmo, ou seja, podemos aí ter uma bela de uma tendência de alta, muito interessante, muito forte. Inclusive fiquei animado aqui até mesmo para montar a posição. Tá? Olha. O que mais que nós podemos ver? O que mais o pessoal quer ver? Marfrig? Marfrig? Para encerrar, tá bom. Bom, para encerrar aqui Marfrig, também acaba que eu tenho que olhar mais afastado, até para entender onde está, né, neste momento aqui a cotação. Ó, já estava aqui no nível de estrutura de expansão. O próximo movimento que eu vejo aqui de Marfrig é 34,80, tá? 34,80 seria onde eu alocaria, né, como objetivo
da posição para que se possa, né, alocar bem o capital. Então, como tem um espaço para ter uma tendência muito longa de alta, né, acaba que você pode ter uma exposição reduzida de capital no ativo. Tá? Então, sempre importante, né? Quanto de capital alocar em cada uma das oportunidades que são apresentadas pelo mercado vai depender, né, da amplitude do movimento. Geralmente as pessoas, quando elas percebem que tem uma amplitude muito grande dos movimentos, elas se sentem mais corajosas a alocar mais capital. E na verdade é o contrário, né? O fato de tu ter uma grande tendência permite com que tu possa alocar menos capital para ter a mesma rentabilidade que tu gostaria de ter. Então é muito importante que você saiba o que você está procurando de rentabilidade a cada ano. Legal. É isso, Guga. Valeu. Bons negócios. Até amanhã. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.